Aleluia. O fogo nunca apaga, porque Ele é o próprio fogo. Aleluia, Ele é o próprio fogo. Que nessa noite nós venhamos estar diante dEle, clamando a Ele. Aquece os nossos corações. Ele é aquele que não apaga o pavio que fumega. Se tiver algum pavio fumegando aqui nessa noite, vai voltar para casa como uma labareda incendiada. Jesus olhou na época de João Batista e disse, quando ele veio, quem dera vocês já estivessem queimando. Que o Senhor Jesus, a voltar para nos buscar, Ele nos encontre queimando, queimando de amor por Ele, queimando por Ele, queimando pelo fogo do Espírito dEle. Jesus vai voltar e não vai buscar uma igreja abatida, uma igreja apática, mas Ele vai buscar uma igreja que está juntamente com o Espírito Santo, clamando, Maranata, Maranata, Maranata. Que Maranata seja devolvida aos nossos lábios, que nós sejamos uma igreja que ama o retorno do Messias. Nada está bem na terra, nada está bem na terra, porque Ele não está aqui. O reino de justiça, de paz e de amor só acontecerá na terra quando Yeshua estiver reinando de Israel. Que nós sejamos os atalaias que se colocam diante do muro do Senhor em intercessão, clamando para que Ele cumpra cada uma de suas promessas, e a maior delas é fazer Jerusalém como louvor na terra, e esse dia será quando Cristo estiver reinando de lá. Nós temos um rei que reina. Nós não somos um corpo morto, nós somos um corpo vivo. Jesus está vivo e nós somos o corpo dele. Nós estamos vivos. Lá fora estão achando que nós estamos mortos, mas não estamos mortos. Nós estamos esperando uma voz de comando do cabeça. Jesus, tu és o cabeça. Aqui está o seu corpo reunido nesta noite. Dê uma voz de comando para a tua igreja. Nos dê uma voz de comando, Senhor, nessa noite. Nós não somos daqueles que andam desnorteados. Nós temos um caminho. Jesus é o caminho. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor venha nos encorajar nessa noite. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações nessa noite. Que nós venhamos voltar para nossa casa convictos de quem está conosco, aquele que venceu todas as coisas. Nós escolhemos o lado que já ganhou, irmãos. Nós precisamos andar como uma noiva ataviada que está aguardando o retorno do seu noivo. Amém. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco e Ele venha ter como resposta o nosso sim, o nosso amém. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Para aqueles que não fizeram as suas ofertas, não devolveram seu dízimo, vocês ainda podem fazer isso durante o culto. Senhor, eu já agradeço por cada celeiro aqui, Senhor. Eu já agradeço pela provisão, porque o Senhor nos deu primeiro. Se nós devolvemos é porque nós temos. Nós devolvemos porque nós entendemos, Pai, que o Senhor nos deu antes. Nós queremos ser leais com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Amém? Acho lindo quando a gente vem ministrar, as coisas vão encaixando uma na outra, né? E eu não posso deixar de citar o Salmo 27, que o irmão Osmar falou, porque tem tudo a ver com o que eu vou ministrar, irmão. Aqui no versículo 1, a partir da parte B, ele fala assim: o Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer?
Se o Senhor é a nossa fortaleza, por que nós temos tanto medo? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite, que ela é o lacinho da minha ministração. Ela veio só para completar aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração nessa manhã. Eu quero falar de 2 reis nessa manhã, que se encontram em 2 Crônicas. Eu vou falar do capítulo 18, vou falar do capítulo 19, vou falar do capítulo 20, mas eu vou terminar na hora, tá, gente? Não vou ler tudo. É só para vocês entenderem o contexto. E vai ficar como lição de casa. Cheguem em casa e leiam. Leiam 2 Crônicas 18, 19 e 20. Tem alguém aqui que não me conhece? Eu acho que eu não conheço essa moça de cor-de-rosa, né? Meu nome é Aisli do Marliton. Meu esposo não está aqui hoje, ele está viajando. Sou mãe de um trio de meninos. Um estava dançando, o outro está na câmera e o outro está ali sentadinho. Sou sua irmã em Cristo, seja muito bem-vinda, tá? À casa do Senhor. Irmãos, como nós já sabemos, o rei Acabe, que era rei de Israel, ele era um rei idólatra. Ele tinha os profetas de Baal, a quem ele consultava. Ele era esposo da Jezabel. E nós sabemos que o rei Acabe não tinha aliança com Deus. Ele era um rei que não se submetia ao senhorio do nosso Senhor. E nós temos também o rei Josafá. Só que o rei Josafá já era o contrário de Acabe. Ele era um rei que tinha uma aliança com Deus. A Bíblia fala que esse homem ele era próspero e ele era piedoso. E ele foi um dos reis que destruíram postes ídolos daquela época. No caso dele aqui era o poste ídolo de Azerá. Então ele lutava contra a idolatria em Judá. Porém, o filho de Josafá, que é Jeorão, casou com Atalia, filha de Acabe. Eu não entendo por que essa aliança aconteceu, porque eu não estudei, né? Disso que eu venho falar. Mas então nós vemos uma aliança de filhos de um rei santo e um rei profano. E aqui no versículo 1 diz assim: Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você irá comigo a Ramote-Gileade? E olha a resposta de Josafá. Josafá respondeu: Claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, certamente iremos com você à batalha. E acrescentou: Antes, porém, consulte o Senhor. Como é possível nós sermos um com alguém que não é um com o nosso Senhor? Como nós podemos nos unir, nos aliarmos a alguém que não profere a mesma fé, que não serve o mesmo Deus que nós servimos? Nós estamos falando aqui, eles se consideravam parentes. Os filhos eram casados. Porém,
Acabe, ele era um homem que não se sujeitava ao Deus de Josafá. E Josafá, sem consultar a Deus, prontamente fala para Acabe: eu vou contigo. Quando ele fala que antes, porém, consulte o Senhor, é Josafá falando para Acabe: consulte o Senhor acerca de como vai ser essa peleia, acerca de como vai ser esse ataque. Mas não era acerca da aliança que ele estava fazendo com Acabe. Nós precisamos ficar muito atentos com quem nós fazemos aliança. Aliança feita com quem não é direcionado por Deus pode gerar morte. Se não houver um arrependimento no meio do caminho, isso gera morte. E eu não estou falando só aliança de casamento. Aqui não tinha nada a ver com casamento. Aqui era um ataque sendo organizado para eles reaverem Ramote Gileade. Ramote Gileade foi tomada pelo rei Ciro, rei da Síria, aliás. O rei da Síria veio e tomou Ramote, e Acabe queria ir lá reaver aquela terra que era de direito. E Josafá, um cavaleiro, falou: estou junto contigo. Só que ninguém perguntou para Deus se aquela aliança era de Deus. Aí hoje eu conversando com a minha cunhada, eu falei assim: é complicado quando a gente faz aliança com quem não teme ao Senhor. É complicado quando a gente faz associação em negócios, né? Onde dois vão governar, mas cada um pensa de uma forma. E o Espírito Santo me lembrou que não é só jugo desigual que dá errado. Eu posso ser cristã, assim como um irmão, no caso a Luciane também é cristã. Vou dar um exemplo de nós duas. Ela fazendo uma coisa legítima, que era o trabalho dela, ela veio para cá. E ela é uma confeiteira, uma salgadeira de primeira. Precisava de ajuda, né, para fazer mais coisas. O que eu pensei? Ela precisa de mão de obra e eu estou de bobeira em casa. Vou ajudá-la e isso eu tenho uma graninha também, né? Sócia, empresárias, assim. Ela vai com a produção, eu vou com o marketing, ajuda e é sucesso. E estava sendo um sucesso mesmo as vendas dela até eu entrar. A Lu não estava conseguindo fabricar, gente, o tanto de pedido que ela tinha. Eu ajudava, mas sem interesse nenhum. Quando eu pensei assim: não, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir uma empresa, vamos pensar grande, né? Vamos fabricar o marketing, tudo, vai dar tudo certo. Quando eu propus para ela, que ótimo, né? Ótima ideia, legal, né? Estava fabricando lá no quintal, lá a gente tem uma garagem, montou toda a cozinha ali e tal. E os pedidos pararam. Não tinha pedido. Já tinha um cliente fixo em Lagoa Vermelha, aquele cliente não fazia pedido, e nem ela ia fazer as tortas, que toda semana ela tinha que ir lá passar um dia e meio lá fazendo torta. E eu fui orar. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Agora que a empresa ia bombar, né? Não tem pedido. Aí Deus falou para mim: desce do barco, Jonas. Se você não descer do barco, a empresa dela vai falir. E eu caí na risada de nervoso, gente, mas eu ria tanto. Sangue de Jesus tem poder. Estou embaçando o negócio da minha cunhada. Falei: cunhada, vem aqui. Ó, sou Jonas do seu barco, eu preciso sair do seu barco. Como se fosse hoje, eu falando com ela de manhã. Deus falou que eu não posso entrar no seu barco. Esse negócio é seu e Deus, a glória é só dele. Estou saindo, beijo, me liga. Na hora que eu terminei de falar com ela, a Nádia encomenda o bolo de aniversário. Lembra, Nádia? Tinha um bolo de aniversário. Gente, eu comecei a rir. Eu falei: como é sério a gente se meter em coisa que não pediu o conselho de Deus. Eu não sou ímpia, ela não é ímpia. As duas temem ao Senhor. As duas estavam fazendo algo legítimo, mas não era para ser junto. Eu não tinha nada que me meter na firma da minha cunhada. Ou seja, quando eu saí do barco, voltou, o pedido chegou, o bolo chegou, o pedido de lagoa chegou, voltou tudo certinho. Ficou uma semana perdendo dinheiro, coitadinha. Perdendo não, deixando de ganhar, né?
porque nós fizemos uma junção sem se aconselhar com o Senhor. Então, tudo que nós formos fazer, precisa ter um conselho de Deus. Deus, o Senhor está nisso ou não está? Posso ou não posso? A partir do que Ele falar, a gente faz. Aí, Josafá fala para Acabe, consulta o Senhor. Como que a gente vai fazer para tomar Ramote de volta? Aí Acabe vai se aconselhar. E depois vocês conferem aqui na Bíblia, tá? E ele confere junto com 400 profetas dele. Josafá falou, se aconselha com o Senhor. E ele foi para os 400 profetas. De quem que eram aqueles 400 profetas? Os 400 profetas de Baal. E todos eles falam a mesma coisa para o rei Acabe, que está no versículo 5. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Que legal, 400 falando a mesma coisa, né? Mas Josafá vira para Acabe e fala assim: acaso aqui há algum profeta do Senhor? Acaso há aqui algum profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. Por mais que Josafá estivesse meio desalinhado, que ele não tinha perguntado para Deus, ele tinha temor de Deus. Ele não perguntou para Deus acerca daquela união, mas a partir daí ele queria saber a estratégia. Então ele vai para quem? Vamos perguntar um profeta do Senhor. Aí o Acabe vira para Josafá e fala: tem sim. Tem um profeta aqui e o nome dele é Micaías. O nome desse homem que pode consultar o Senhor para nós. Mas eu odeio ele, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Aquele profeta já tinha liberado palavras para o rei Acabe, que ia contra o que ele queria. O rei Acabe consultava os seus profetas e os seus profetas falavam para ele aquilo que ele queria ouvir. Quando consultava Micaías, Micaías falava para ele aquilo que Deus queria comunicar a ele. Então ele odiava Micaías. Josafá fala assim: então nós vamos consultar Micaías. Vamos ver o que Micaías tem para falar acerca dessa guerra. No versículo 11, aqui está o contexto de que Acabe vai, atrás do Micaías, mas antes todos os profetas concordaram dizendo: sim, suba a Ramote de Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei, afirmando, Enquanto os profetas de Acabe estavam comunicando isso a ele, tinha um mensageiro que tinha ido conversar com Micaías. E ele chega para Micaías e fala assim: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu no versículo 13: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Deus ordenar. No versículo 14. Quando Micaías chegou ao rei, ele perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E Micaías, eu fico imaginando a cara de Micaías, gente. Tipo assim, pode subir. Ele falou: sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em sua mão. Como ele nunca profetizava nada a favor de Acabe, Acabe sacou que ele estava mentindo, estava curtindo com a cara dele, Aí o rei diz:
quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Irmãos, isso é muito sério. Muitas pessoas tiveram o percurso da vida deles afetados porque um homem ou uma mulher de Deus chegou na carne dizendo assim diz o Senhor para aquela pessoa. E mudou o percurso daquela pessoa porque ela acreditou naquela pessoa que poderia ser um homem ou uma mulher de Deus. Se você não tiver certeza que é Deus falando contigo para entregar algo para alguém, não faça. Em todas as profecias que alguém entregou para mim, Deus tinha falado comigo antes. Aquela pessoa veio só confirmar o que Deus estava comunicando ao meu coração. Ou ela falou e eu fui consultar, porque eu não julgo o profeta, eu julgo a profecia. Eu fui consultar o Senhor se aquilo era da parte de Deus e Deus confirmava. Então nós precisamos ser aqueles que profetizam em nome do Senhor, mas precisamos ser aqueles que ao ouvir uma profecia a nosso respeito, consulte o coração de Deus se aquilo é da parte do Senhor para a nossa vida, amém? Que nós sejamos uma igreja madura, comprometida com o nosso irmão e comprometido com aquilo que Deus está falando, amém? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei, ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías não se dobrou diante daquele rei. Na verdade, tinha 2 reis, um de Israel e um de Judá na frente dele. E aquilo que Deus comunicou ao coração de Micaías, ele passou na íntegra. Que nós sejamos esses homens e essas mulheres de Deus, que não vamos temer de passar na íntegra aquilo que precisamos passar. Que nós não sejamos aqueles que vai carregar o peso do sangue daquele que morreu sem a gente falar o que devia ter falado. Um povo comprometido com o Senhor, responsável com o Senhor. Que nós sejamos responsáveis ao falar, mas que também sejamos responsáveis ao ouvir. Se ele falou isso aqui, o que Josafá e Acabe tinham que fazer? Senhor, nos perdoa, estamos errados, então nós vamos recuar. Só que isso não aconteceu. Eles não recuaram. Mesmo com a palavra vinda do Senhor, eles permaneceram, tanto Acabe quanto Josafá, com aquele propósito de tomar Ramote de Gileade de volta. E é tão sério. Às vezes nossa desobediência nos cega totalmente. No versículo 18, Micaías prosseguiu dizendo assim: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Irmãos, estava tendo uma assembleia no céu, uma reunião solene no céu sobre Acabe. Porque quem ia morrer, quem que Deus falou que ia morrer? Acabe, o líder de vocês, vai morrer. E nem com essa palavra, que só de ler me dava temor e tremor, eles não recuaram. Eles avançaram e ainda disseram, os profetas de Acabe disseram que Micaías estava errado, que Micaías estava confundido, que Deus não tinha falado aquilo com ele. Como ele sabia quem é que tinha passado para ele, ele ficou tranquilo, ele voltou preso para a terra dele, castigado, que ia comer só pão e água, mas ele não voltou atrás. E no versículo 27, Micaías diz assim: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras.
Aqui terminou o papel de Micaías e segue os 2 reis com seus exércitos para Ramote de Gileade. No versículo 28, 29, o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce, para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os 2 foram para a batalha. Queridos, não queiram lealdade de quem não é leal a Deus. Não espere lealdade de quem não tem parte com Deus. Na hora que o caldo entornar, você pode ter certeza que é você que vai para frente. E ele vai, fugir. Por que ele fala para Josafá, vai você de vestes reais, e ele disfarçado? Ele estava disfarçado de soldado, ele vestiu até a armadura. Pensa comigo, o pessoal de Ramote de Gileade, que é os assírios, exército do rei da Síria, esperando 2 exércitos vindo atacar, sabendo que tinha 2 reis, e o rei inimigo era o Acabe, o rei de Israel. Qual que é a voz de comando daquele rei? Está escrito aqui: peguem o rei de Israel e mate. Não faça nada com nenhum outro. Eu só quero o rei. Aí o que Acabe faz? Se veste de quê? De soldado. Se tiver que matar, que mate Josafá. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não espere lealdade de quem é desleal, queridos. Não espere lealdade a quem não ouve Deus. Não espere lealdade a quem é desobediente a Deus. E desobediente a Deus não é quem está lá fora, é quem está aqui dentro. Porque quem está lá fora não obedece a Deus, ele já está fora. Josafá sabia que Acabe estava fora. Hora nenhuma Acabe disfarçou que ia partir para o lado do Deus de Acabe. Ele consultou, foi os profetas dele, ele fez do jeito dele. Acabe, na inocência, acompanhou, ele já tinha feito isso de outra vez. Ele tinha ido junto com o filho de Acabe, em outra guerra já tinha se dado mal, e agora vem para essa aqui de novo. E vai vestido de rei, o outro soldado, será que ele não percebeu o que Acabe estava fazendo? Eu acho que não, porque ele foi com toda a indumentária, todas as vestes reais. Aí no versículo 13, diz assim: quando os comandantes dos carros de guerra sírios, não é assírios, tá? É sírios mesmo. Sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele, porque acharam que ele era o rei de Israel. E disseram: é o rei de Israel. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Gente, na hora que Josafá viu aquele exército na frente dele, gritando que ele era o rei de Israel, que ele entendeu que ele tinha caído numa cilada, armadilha. Mas Josafá, mesmo errando, ele contava com o que o William cantou aqui nessa noite: as misericórdias do Senhor. Ele cria num Deus que era misericordioso. E eu fui buscar o que significa clamor no original. Clamor é gritar. Ele gritou na frente daquele exército, ele clamou, e o Senhor escutou, e o Senhor salvou. Queridos, não tem problema errar, o problema é continuar no erro. Não tem problema você vacilar com o Senhor, o problema é continuar vacilando. Se esse homem não clama a Deus, quem que tinha morrido? Ele tinha morrido. Mas ele entendeu
que ele tinha caído numa armadilha. E ele clamou ao Senhor e o Senhor o salvou. E o que eu acho mais lindo é a forma que Acabe é atingido. Porque Deus era Deus de Josafá. Deus não tinha parte com Acabe. Deus tinha parte com Josafá. No entanto, ele salvou e dispersou todo o exército de Josafá. Saiu fora, Josafá ficou beleza. Só que o Acabe está no meio de 2 exércitos e disfarçado. Olha só como esse cara é atingido. Meu Deus, no versículo 33. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Pensa comigo, gente. Um flecheiro lança uma flecha ao acaso. E o Acabe estava armado. Ele estava vestido, aliás, de armadura. Aquela flecha encontrou um espaço na armadura dele e o feriu. Aquele homem foi ferido por uma flecha. Quem que vocês acham que direcionou aquela flecha para pegar Acabe? Vocês acham que foi o soldado? Foi o Deus de Josafá. Porque Deus já tinha avisado, eu vou matar ele. Ele vai morrer nessa noite. O líder de vocês vai morrer e vocês vão voltar em paz para casa. Acabe passou o dia todo ferido, mas no final do dia ele morreu. Assim como o Senhor prometeu. Beleza, a história de Acabe termina por aqui. Uma pessoa desleal, uma pessoa que abusou da fé do Josafá, da bondade do Josafá, da inocência, sei lá o quê, mas ele não teve aquela guerra vencida. E Josafá saiu dali, daquele lugar, e voltou. No capítulo 19 diz que Josafá voltou em segurança para o seu palácio. Volta Josafá para a vida dele, com a lição tremenda que ele aprendeu. Aí chega Jeú e pergunta para Josafá: Josafá, por que você... Está bem aqui, ó, no 1 ainda. Por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Por causa disso, o Senhor está muito irado com você. Mas tinha um mas sobre a vida de Josafá. Mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Azerá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. O segredo está em buscar a Deus de todo o coração. Eu errei, Senhor. Me perdoa. Reconheço que pequei e agora eu quero seguir do seu jeito. Buscar a Deus de todo o coração é o que ele manda lá em Deuteronômio. Amai a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É nesse lugar que está a bênção para o povo de Deus. Porque se eu buscar a Deus de todo o coração, eu vou ter toda a direção necessária para eu caminhar de forma que glorifique o nome do Senhor. Para que eu possa caminhar de forma que eu creio naquilo que está acontecendo e naquilo que está por vir. Aí o que acontece com Josafá? Josafá volta. E o que eu acho mais lindo, ai meu Deus do céu. Fala comigo, Deus é um Deus de recomeço. Em Deus, eu posso recomeçar de forma correta. Amém? Foi o que Josafá fez. O que Josafá fazia agora? Depois vocês deem uma lida lá no capítulo 19. Josafá, ele era rei de Judá, mas ele morava em Jerusalém. E aqui fala que ele andava por toda aquela terra, por toda aquela região, a fim de encorajar aqueles que estavam afastados do Senhor a voltar para o Senhor. Fico imaginando Josafá cochichando, né? Cara, você não sabe o que Deus fez. Eu vacilei, saí do conselho de Deus, me arrependi e Ele me livrou da morte. Volta para o Senhor.
Nós precisamos ser como Josafá. Nós precisamos percorrer a terra onde nós andamos, que seja a nossa casa, que seja o bairro, a cidade, encorajando as pessoas a voltar para o Senhor, a irem para Deus, a ir para aquele que nos dá segurança quando o inimigo vem atacar. Josafá era desses, saía falando do Senhor, reconcilia com o Senhor, aliancia com o Senhor de novo. E Josafá também, nesse período, ele começou a levantar juízes sobre Judá e Israel. E aqui no versículo 5 do 19, gente, eu acho esse texto lindo demais. Eu fico apaixonado. Vamos ler comigo. Esse vocês precisam ler comigo. Nomeou juízes, né? Nomeou juízes da terra em todas as cidades fortificadas e lhes disse: presta atenção na voz de comando de Josafá, gente. Sejam cuidadosos. Lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Esse era o conselho de Josafá para os juízes que eles estavam nomeando para julgar aquele povo. E no versículo, vamos lá para o versículo, deixa eu achar aqui, 11. Deixa eu ver se é 11 ou se é 12. No versículo, a última frase antes do capítulo 20. Ele diz assim: sejam corajosos no cumprimento de seus deveres, e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Mudou. A dependência de Josafá mudou. A dependência de Josafá agora é do Senhor. Primeiro ele chama aquele povo, reconcilia com o Senhor, voltem-se para o Senhor. E na hora de levantar juízes, ele levanta juízes e fala: julguem corretamente. Mas para vocês julgarem corretamente, vocês precisam temer a Deus. Tema ao Senhor, para que vocês não façam nada que desagrade o Senhor. Aí para finalizar ele diz: sejam corajosos no cumprimento de seus deveres. E que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente, porque ele tinha desfrutado do que é agir corretamente. Deus está com aqueles que agem corretamente. Ainda que nos custe tudo, irmãos. Ainda que nós percebamos que nós estamos na contramão do mundo, parece que tem dia que a gente não vai aguentar, mas quando eu permaneço corretamente no Senhor, Ele está comigo, Ele está contigo. Amém? Que nós possamos ser esse povo corajoso, esse povo que Josafá falou, um povo corajoso para cumprir os seus deveres. Quais são os nossos deveres como cidadãos, como filhos e filhas de Deus, como pais, maridos, esposas, filhos? Nós precisamos agir corretamente com aquilo que nós vivemos aqui na terra. Aonde nós estamos, as pessoas estão de olho em nós. Principalmente quando descobrem que nós somos cristãos. Por que eles ficam de olho em nós? Porque eles querem uma resposta e nós temos essa resposta. Nós precisamos sim ser diferentes. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em Brasília, em 45 dias era para terminar o meu contrato, que era só para 0800 da matrícula das escolas do GDF, né, que é do governo do Distrito Federal. Aí com com uma semana eles me passaram de quem fazia a matrícula para o controle de qualidade das matrículas efetuadas. Aí terminou o contrato de 45 dias, eu fui contratada por uma empresa que chama PAR, que presta serviço para a Caixa Econômica Federal para fazer parte da rede de seguro deles. Isso nem 2 meses, toda essa mudança. Aí, quando a gente foi mudar para Guarulhos, coincidiu com essa época, que eu estava prestando serviço lá para o governo. Aí, naquela semana que o Marliton ficou sabendo que ia ser transferido, a minha superior
supervisora, no caso, me chamou e falou para mim que tinha a supervisão do telemarketing para mim. Aí eu peguei e falei assim, eu te dou a resposta amanhã. Mas eu sabia mais ou menos que não ia ter como, porque a gente teria que mudar, né? Aí eu conversei com o Marliton, tal, não vai ter jeito mesmo. E lá para subir tinha as escadas, assim. Aí a turma que estava subindo atrás de mim, que era da minha equipe, eles viraram para mim e falaram assim, Aisli, você tem costa quente, né? Eu falei, a minha costa pega fogo mesmo. Porque quem esquenta minhas costas é Jesus. E nós temos costa quente mesmo, irmãos. Quando nós temos compromisso com Ele, independente do lugar que nós estejamos, Ele esquenta as nossas costas. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, amém? Então, assim, eu não negociava meus valores ali. Na verdade, eu fui chamada a atenção porque eu atendia as senhorinhas que iam fazer as matrículas, assim, as mães, né, dos filhos. E elas naquela dificuldade de fazer a matrícula, não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, bem crente, né? E a supervisora falou assim, minha filha, isso é muito antiprofissional, você não pode conversar assim, é senhor, é senhora, tá? Mas eu não conseguia. Enfim, nós precisamos ser esses, que se no meio de uma multidão de telemarketing, igual tinha lá, que era muita gente, se eles precisassem de uma palavra de esperança, eles sabiam aonde iam. Então, que nós possamos ser esse canal de esperança aonde nós estivermos, amém? Independente do que vai nos custar. Independente. No capítulo 20, nós já vemos uma nova etapa aqui na vida de Josafá. Ele já tinha levantado juízes ali. E, de repente, no versículo 2, chegam mensageiros para falar com Josafá. E dizem assim, mensageiros informam a Josafá. Um exército enorme, fala comigo, exército enorme, enorme, de Edom, vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação a quem que ele pediu orientação, gente? Não estou ouvindo. Deus, querida, é isso mesmo. Ele pediu orientação a Deus. Temos que ser como crianças, está vendo? O que ele faz? Ele viu que um exército ia atacar ele. É normal ter medo, gente. É muito normal ter medo. Nós somos humanos. O que aquele homem ficou amedrontado? Com um exército enorme que estava vindo contra ele. Vocês vão ver que são exércitos de 3 reis que vai vir contra Josafá. Assim como ele tinha ido com 3 para atacar, estava vindo 3 agora contra ele. E ele teve medo. Só que ao contrário de Acabe, ele foi para o Senhor. Deus, eu estou com medo, mas eu estou com muito medo. Mesmo assim, eu vou pedir orientação para o meu Deus. Já me livrou uma vez e eu creio que me livrará novamente. A pergunta nessa noite que eu quero fazer para vocês é: somos como Acabe ou somos como Josafá? Em meio à dificuldade, quem nós consultamos? Com quem nós nos aconselhamos? Voz de quem nós ouvimos? Quando estamos sendo atacados, quando estamos com medo. Queridos, nós precisamos entrar no conselho de Deus. No meio do medo, a gente faz besteira. Se nós formos por nós mesmos, a gente não consegue. Então nós precisamos ir para o Senhor, que é o que pode fazer alguma coisa. E o que Josafá fez? Aquele líder, é um líder dinâmico ele. Ele juntou todo o povo de Judá. Aqui está escrito no 3. Todo o povo de Judá. E os habitantes das cidades de Jerusalém também. Para buscar ao Senhor com jejum. Aquele homem chamou os 2 reinos. Acabe já tinha morrido, Jerusalém, Israel ali estava sem rei por enquanto.
ele ajunta os dois reinos, fala, vamos jejuar. E vamos buscar a ajuda do Senhor. Queridos, por muito tempo não se ouvia falar de jejum na igreja do Senhor. E jejum não é uma estratégia do Antigo Testamento. Jejum é do Novo Testamento. Para começo, Jesus começou inaugurando com 40 dias no Novo Testamento. Aí depois pergunta, os discípulos de João Batista perguntam, por que esses discípulos seus não jejuam? Ele fala, pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está junto? Um dia haverá que o noivo não estará, então jejuarão. O noivo não está aqui, queridos. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar de saudade do noivo que não está aqui. Nós precisamos jejuar para ouvir o conselho de Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar onde nós enfraquecemos a nossa natureza humana e o nosso espírito consegue ouvir no Espírito. E aqui eles fazem isso, vamos jejuar e vamos buscar a ajuda do Senhor. Então no versículo 5, Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor e orou. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Aqui primeiro, Josafá exalta a grandeza de Deus. O Senhor é Deus sobre toda a terra. O Senhor é Deus no céu e é Deus na terra. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ele estava declarando aquilo, sim, para o Senhor como uma adoração até, mas principalmente para ele e para os companheiros dele ouvirem quem era esse Deus que eles estavam buscando ajuda. O Deus que pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas. O Deus de Josafá é o nosso Deus. Ele continua grande, Ele continua forte, Ele continua poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus invencível nas batalhas. Aí ele traz a memória daquele povo. Quem é esse Deus? Aí ele começa agora a falar os feitos de Deus para eles estarem naquela terra onde eles estão. No versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Versículo 9, disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, onde teu nome é honrado, clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá sabia quem era o Deus de Israel. Josafá sabia quem era o Senhor. Era aquele que clamou, ele gritando, no meio da bagunça que ele tinha se metido. Mas quando ele gritou, Deus de Israel salvou. E esse mesmo Deus era que estava ouvindo o clamor deles. E aqui ele não fala no futuro. Aqui ele não fala, clamaremos a Ti em nossa angústia e Tu nos ouvirás e nos salvarás, quem sabe um dia. Ele sabia que aquela salvação era real e ia acontecer. É assim que nós devemos nos posicionar diante dos nossos inimigos. Quais são os seus medos? Quais os inimigos que têm nos assolado nesses dias? Quais são as nossas incertezas? Nós precisamos falar para nós ouvirmos quem é o Deus da nossa salvação, quem é o Deus que nós servimos, que nós o chamamos de Deus, mas também o chamamos de Pai. Nós temos um Pai, nós não estamos avulsos, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida, que é forte, que é poderoso, que nos ouve quando a gente clama e nos salva. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus.
No versículo 12, na parte B, diz assim: não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não temos forças para enfrentar os nossos adversários, os nossos inimigos, nós temos um Deus que é o nosso socorro. Nós temos um Deus cujo socorro vem dele. E Josafá está falando isso para toda aquela multidão de Judá e de Jerusalém. Eu penso uma multidão bem grandona, né? Nação de Judá, Jerusalém, todo mundo ali, e ele falando. E no versículo 13, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses versículos. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Queridos, aqui tinha uma multidão, não era de exército para ouvir Josafá. Aqui tinha uma multidão de família. Famílias unidas. O marido com os bebês de colo, as esposas e os filhos menores. Todos atentos ao que o rei Josafá estava falando. Aqueles não estavam preparados para a guerra que eles iam enfrentar. Aqueles estavam preparados para ouvir a voz de comando do líder deles. Quantas vezes nós poupamos os nossos filhos de ter acesso ao que está acontecendo na terra, porque nós achamos que os nossos filhos não têm maturidade para entender. Aqui está falando de bebê de colo e de criança, filho menor. Pai e mãe, junto com os seus filhos, independente de que idade, ouvindo a voz de comando de um líder temente a Deus. Aqueles filhos que já entendiam, estavam tendo acesso a um milagre que eles iam vivenciar. Primeiro eles estavam ouvindo o que Josafá estava falando, que Deus já tinha feito para dar a terra para eles. Aquelas crianças ouvindo, diante de um ataque. E agora Deus vai entrar com uma resposta. Nossos filhos precisam estar convictos que nós estamos em guerra na terra. Nós somos perseguidos na terra. Estava conversando com o João hoje. Os nossos filhos nas escolas são perseguidos, vocês sabiam? Os nossos filhos parecem ET na escola. Porque tem o sistema do mundo e tem eles que são do reino. Eles são chatos, eles são caretas. Eles não bebem, eles não fumam, eles não transam, eles não usam droga, então eles não são interessantes. O João Vitor, a preocupação do João Vitor esse ano lá no colégio novo que ele ia estudar, é se algum dos meninos aqui da igreja tinha ido para a sala dele. No caso tinha o Cauê e o João. Era o João, né, João? Então assim, por que se sentem sozinhos? Nós precisamos preparar os nossos filhos para a perseguição. A gente acha que perseguição só acontece lá na Síria, na Índia, lá. A perseguição, ela acontece dentro da nossa família com quem não é cristão. Ela acontece no nosso bairro, ela acontece nas escolas, ela acontece na faculdade. O Petri foi fazer um trabalho uma vez e tinha toda uma mesa com alunos, não lembro se tinha professores, começaram a instigar ele acerca de dízimo. Quem não tem parte com Deus quer saber de dízimo para quê? Para nos expor, para achar que nos ofendem na nossa fé e na nossa obediência. Nós precisamos, desde pequenos, preparar os nossos filhos para um mundo hostil lá fora. É um mundo hostil que eles enfrentam. Então, nós não devemos tirar os nossos filhos da voz de comando do nosso líder, da voz de comando do nosso Deus. A família completa precisa estar envolvida na causa. Aqui eles estavam envolvidos em se preparar para um ataque que viria. Sejamos pais maduros
formando filhos maduros. Filhos que vão ser perseguidos e não vão negar sua fé. Amém? Cada dia está ficando mais difícil lá fora e a tendência não é melhorar até que ele venha. Então nós precisamos ser famílias fundamentadas na palavra que é Cristo, desde o mais velho, aqui no caso o cabeça, que era o sacerdote, até o bebê de colo. Nós achamos que os nossos filhos brincando aqui, eles não estão entendendo. Chego lá em casa, o Benjamin fica dando conta do culto. Ele brincando com a tartaruga dele, ouvindo tudinho que o pastor está falando. Nossos filhos, eles são ministrados pelo ambiente profético que eles estão. Aquilo que eles precisam ouvir, o Espírito Santo decodifica para eles. Tanto aqui quanto lá em cima. Então, nossos filhos, a gente acha que são novinhos, não estão entendendo. Eles estão entendendo muito mais do que a gente às vezes. O Benjamin já entrou no carro com a gente, saindo de um culto aqui, profetizando daqui até a garagem da nossa casa. Constrangeu todo mundo que estava no carro, porque ele foi afetado pelo Espírito Santo lá na sala. Mente dele ampliada, coração ampliado, fé ampliada, profetizando obediência a um Deus vivo. Os nossos filhos estão entendendo, queridos. Não vamos tratar nossos filhos como se eles não estivessem entendendo o que está acontecendo, amém? Enquanto eles estavam lá, as famílias apostas, completas ali, o Espírito do Senhor veio sobre um homem, ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor. Pegue esse texto e amarra nas tábuas do seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa do exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Repetem comigo: a batalha não é minha, a batalha é de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Queridos, nós estamos falando de um exército formado por 3 líderes que vinham atacar eles. O que Deus fala para eles? Não tenha medo, não desanimem. Vocês vão contra esse exército que está vindo. E quando vocês chegarem de frente para esse exército inimigo, vocês pegam as flechas, as lanças, escudos e atacam. A voz de comando não foi essa. Quando vocês chegarem, gente, me deu uma palpitação. Hoje eu estava fora do ar hoje na hora que eu estava lendo isso aqui. A mesma história de Gideão. Ele fala: quando encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados. Fica parado e veja o livramento. Gente, isso é muito desafiador. A gente que não tem noção do que é um exército de guerra vindo, eles não vinham para te visitar. Eles vinham atacar para acabar. É para matar todo mundo. A gente vê esses filmes de época, Gladiador, eles eram muito violentos. Cavalo, carro de guerra, a pé, de todo jeito que aquele povo vinha. Aí você fica de frente ao exército inimigo parado.
acreditando apenas na voz de comando de Deus, que disse que ele é que ia pelejar. A vitória de Josafá estava na fé. Ele creu naquilo que Deus falou e eles fizeram do jeito que tinha que ser feito. Quantas vezes nós fazemos projetos, nós arquitetamos tudo na nossa mente, depois que já está tudo pronto, quase sendo executado, a gente apresenta para Deus esperando que Ele fale sim e amém para os nossos projetos. Normalmente lá em casa, eu não sei, na sua é não que Ele fala. É não, para o meu formato é não. E aí Ele põe o projeto dele. Cabe a nós ter a fé de que o projeto dele é melhor do que o nosso. Não digo que vai ser mais fácil, mas é o que vai dar certo. E muitas vezes a gente se arrisca a fingir que está surdinho, que não está ouvindo, e se mete em fazer coisa que Deus não mandou fazer. Se mete em fazer coisa que não tem direção de Deus. Às vezes Deus usa a boca do irmão para falar. Às vezes a gente está orando, abre a Bíblia e fala, se você for para o Egito, a peste, a fome vai te matar. Você fecha e fala, não é Deus que está falando comigo, não. E segue fazendo. Isso pode custar a nossa vida. Pode custar anos para restaurar aquilo que a gente fez no tempo da desobediência. A gente fala isso de experiência própria. A desobediência, irmãos, ela gera morte espiritual, ela gera morte física, ela gera prejuízo financeiro, ela gera desgastes na família. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, obedecendo a voz de comando dele, amém? Só nesse lugar nós estamos seguros. Só no lugar onde Deus fala o que nós devemos fazer e nós fazemos com obediência. Aí sim Ele que peleja a nosso favor. Depois que o Senhor falou essa palavra maravilhosa, né, o rei Josafá, com todo aquele povo, se prostrou e adorou. Em seguida, os levitas vieram, né, e louvaram a Deus em alta voz. E no versículo 20, ele diz assim: bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Ou seja, o que ia deixar aquele povo de pé, firme diante do exército, era o crer. Deus, eu estou com medo, mas eu creio. Quando nós ouvimos a história de Gideão, que Deus fala para ele, desce com 300 irmãos. Por favor. Gideão, ele tinha medo. Vocês têm noção? Deus fala assim, vocês vão descer com 300 e vai dividir em 3 grupos. Ou seja, quando ele chegasse no meio, era 100. Mais 2 grupos espalhados para o outro lado. Aí o Senhor fala para ele, aí vocês vão levar uma vasilha de barro, com uma tocha dentro e uma trombeta. Na hora que chegar na frente daquele exército todo equipado para acabar com a raça de vocês, vocês quebram o vaso, pegam a tocha e tocam a trombeta. Ah, não, gente, é só com fé. Não é verdade? A gente acha lindo contar a história de Gideão. Mas vai vencer uma batalha tocando trombeta com uma tocha na mão, irmão. Só se Deus mandar. E ele ainda fala para Gideão, se você tiver medo, chama, ele fala o nome, eu não vou lembrar, chama o fulano para ir com você. A primeira coisa que Gideão fez, vem comigo. Mas ele foi com medo mesmo. Ele obedeceu. Não tem problema nós termos medo. O problema é o medo que nos paralisa. O medo não tem problema. O problema é o medo que nos impede de avançar sobre a palavra.
Deus tinha dado uma palavra para Gideão e Deus deu uma palavra para Josafá. Os dois estavam amedrontados, mas eles creram e obedeceram. Amém? Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Irmãos, quando eles começaram a louvar ao Senhor, a cantar a Ele, a guerra já tinha sido vencida? Sim ou não? Não tinha. Na maioria das vezes, o que nós fazemos antes de ver a vitória? Lamentamos e murmuramos. Lamentamos e murmuramos. Mesmo Deus dando a palavra para nós. E esse povo, pela fé, eles cantavam e louvavam a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos. A chave é adorar pela fé. A chave não é esperar a vitória para eu poder celebrar o Deus que é grande. A chave é celebrar o Deus que é grande, louvar e adorar o nome dEle antes da vitória ser ganha. Atrair a vitória pela nossa adoração. Aquele povo confiava na santidade, na majestade de Deus, na palavra dEle. Quando eles começaram a cantar, no mesmo instante, Deus desbaratinou os exércitos. Aí eles puderam começar a contemplar o que Deus tinha prometido para eles na noite anterior. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Os exércitos aliados, matando os exércitos que estavam vindo servir, matou ali tudo, e aí eles começaram a lutar entre si. E como que o povo de Deus estava? Parado e observando. Depois haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nem um só de seus inimigos. Irmãos, eu queria saber como que o último homem morreu. A impressão é que ele se matou, né? Não sobrou nenhum. Até o último que matou alguém morreu também. Não sei como que ele morreu. Mas morreram todos. Todos. Deus é fiel na sua palavra. Se eu obedeço, eu contemplo a vitória que Deus me entrega. O que Ele falou para eles, apenas marchem em direção. E observem o que vai acontecer. Aqui a direção foi essa, apenas marchem e observem. Quando nós entramos no conselho de Deus, Ele dá uma voz de comando do que é para ser feito. Naquele dia, na minha cozinha, Ele falou: desce do barco. Sim e amém. Legítimo, não tinha pecado, tudo certo, a intenção era boa, mas não estava no conselho de Deus. Deus não queria aquilo. O que eu fiz? Desci do barco. Irmãos, não importa o que te custa, obedecer é melhor do que sacrificar. Que nós sejamos um povo obediente, que crê, por mais absurdo que pareça, no que Deus está mandando nós fazermos, amém? No versículo 25 diz, gente, que eles levaram 3 dias para juntar os despojos de guerra. 3 dias ajuntando os despojos de guerra. No 4º dia, se reuniram no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá a vitória e a gente não volta para agradecer? Age
como se ele não estivesse fazendo mais do que a obrigação dele. Age como se o Senhor que falou, então tudo certo. Esse povo adorou depois da vitória. Esse povo adorou depois que estava tudo bem. Nós temos muita dificuldade em louvar a Deus e adorar a Deus quando está tudo bem. Que nós sejamos um povo agradecidos. Que nós sejamos um povo que clama, mas também que louva. Louva antes e louva depois. Que nós sejamos um povo que canta e celebra o nome do Senhor. Que Ele seja exaltado nos nossos lábios. Ainda que a gente não tenha visto a vitória. E depois que a gente vê a vitória, que a gente também celebre a vitória que Deus nos deu. Amém? Pode se colocando de pé. O versículo 29. O versículo 29 diz assim: quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Quero ler de novo. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Queridos, nós precisamos ser um povo que em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio ao coronavírus, à quarentena, à pandemia, que nós sejamos um povo temente ao Senhor, cujo Deus nos livre dos nossos inimigos, a ponto de gerar temor naqueles que estão nos observando. Aquele povo tem um Deus que os guarda. Aquele povo tem um Deus que é maior do que esse vírus que está matando muita gente. Aquele povo tem um Deus cujas finanças não foram devastadas na pandemia. Um povo que, se vier sentar na nossa mesa, nós temos o que contar. Nós temos que contar os feitos de Deus durante esse ano de 2020. Esse ano de 2020, para mim, ele foi glorioso. Está sendo glorioso. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu na virada do ano, irmãos? Deus me fez lembrar essa semana, Ele me cercou de todo jeito. Ele me lembrou aqui, Ele me lembrou com gente mandando música, com o texto, gente, para me lembrar quem que era que tinha me prometido o texto de 2019 para 2020. De manhãzinha, no dia 31 de dezembro de 2019, eu fui para o meu devocional e Deus me deu um texto que Ele me usou para entregar para muita gente que chegou aqui nos últimos anos. Eu acho que o pastor Carlos vai lembrar desse texto, pastor, que eu lembro que eu entreguei ele para vocês. Ele fala assim em Isaías 43, 18. Esqueçam o que ficou para trás. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Eu abrirei um caminho no deserto e colocarei um riacho na terra seca. Essa foi a palavra que Deus me deu de manhã. E à noite, o pastor Nerildo ministrou essa palavra na virada do ano na igreja. E eu conversando com a Lu, falei, que loucura, né? Ele falou que ia colocar um caminho no deserto em 2020. Olha o que a gente está passando. A Lu falou para mim, Aisli, se ele não tivesse colocado um caminho no deserto para o povo dele em 2020, a gente teria perecido. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, irmãos. Por mais que nós não estejamos entendendo. Essa semana eu pude olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover, queridos. Vai chover a chuva serôdia. A chuva temporã 2020 ainda não terminou. E se tivesse terminado para mim, eu já teria sido tão grata, porque eu pude contemplar o cuidado, o zelo de Deus com a minha casa, com a minha família. 5 anos morando no Rio Grande do Sul. Toda semana o meu marido saía segunda-feira, voltava sexta-feira ou sábado.
5 anos, irmãos. Eu sem o meu marido, eu ficava com meu marido 2 dias da semana. Com 3 filhos homens dentro de casa, cada um em uma idade. Nós não conhecíamos uma viva alma nessa cidade. Nós não temos um parente. Eu não tenho sogra, eu não tenho mãe, não tenho avó, não tenho ninguém que pudesse me ajudar com os meus meninos. Chegamos aqui, o Benjamin não tinha nem 2 anos. O Petri na adolescência, 17 anos, entrando para o ensino médio aqui. O João Vitor na pré-adolescência. E eu, única, a mulher para dar conta daquilo tudo. De repente, o Senhor me abençoou com 1 ano. Que o meu marido passou o ano todo praticamente dentro de casa, gente. Qualquer coisa que eu precisava, o meu marido estava no escritório. Eu já não precisava fazer o que eu mais odeio. Eu odeio fazer supermercado, gente. Meu marido ama. Ele ama ir no mercado voltar cheio de sacola. Eu detesto isso. E eu tinha o meu marido para fazer isso. Nosso filho casando, eu achei que eles iam mudar a data do casamento. E os 2 persistiram. Esses 2 estão vivendo pela fé. E se fosse lá no mundo, ninguém falaria: vocês estão loucos de casar agora. Não casa agora. E eles fizeram um compromisso com Deus. E eles vão honrar a data do casamento. E esse Deus de Josafá é o seu Deus, Petri. É o Deus da Renata. É o Deus que a nossa casa serve. E eu sei que o casamento desses meninos vai ser glorioso. Por causa da fé deles. E da responsabilidade deles com Deus que eles servem. Os nossos filhos precisam ter experiências com o nosso Deus. O nosso Deus precisa ser o Deus dos nossos filhos. A ponto de chegar em casa e falar: eu tive uma experiência com Deus, mãe. Quantas vezes o Estevão, com aquele passinho pequenininho dele, chegava e dava um abraço. Um dia ele me deu um pedaço de, acho que foi maçã mordida. Eu não queria aquele negócio, né? Ele me deu aquele negócio. Para mim era Deus chegando perto de mim, comunicando ao meu coração. Um abraço, uma palavra que Ele libera. Crianças estão aí, cheias do Espírito Santo. Não existe Espírito Santo criança. O Espírito Santo é Espírito Santo. Que os nossos filhos participem das instruções de Deus para a nossa casa, amém? Que nessa noite, se nós agimos como Josafá, nos associando com alguém que não tem parte com Deus, ou se nós estávamos como Acabe, que nessa noite a gente volte para casa como terminou Josafá na guerra, aliançado com o Senhor, no conselho do Senhor, observando o Senhor vencer aquela batalha para eles. E que os nossos vizinhos possam nos observar e ver que nós temos um Deus. Que eles temam a Deus e queiram servir o mesmo Deus que nós servimos, amém? O mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo grande, poderoso nas batalhas. Ele continua com a sua mão forte, com o seu braço forte para nos proteger. Ele continua falando ao seu povo. Nós não temos um Deus calado. Deus continua falando com a gente. Nós precisamos nos dispor a ir para o conselho de Deus. E independente do que Ele nos direcionar a fazer, que Ele tenha nosso sim e o nosso amém. Amém, queridos? Vamos orar? Peça coragem para Deus nessa noite. Senhor, me enche de coragem para te obedecer. As coisas que o Senhor nos propõe parecem loucura, parece que não vai dar certo. Me dê coragem. Me ajuda a ter discernimento e não fazer aliança com quem não tem uma aliança com o Senhor. Pede ao Senhor para sondar o seu coração nessa noite. Pede ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração nessa noite. Se há em mim o medo que paralisa, Deus, eu rejeito o espírito do medo nessa noite. E tomo posse do espírito de ousadia e poder. Espírito de ousadia e poder sobre o seu povo, Deus.
minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao Seja livre, irmãos. favor. Se for precisar se humilhar nessa noite, se humilha mesmo diante da presença do Senhor. Sobe o seu coração para Ele e clame, grite o Deus da sua salvação. Grita ao Deus arrependimento. Se arrepende diante do Senhor. Sem jamais te se reposiciona. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Eu quero que vocês fechem os olhos para vocês concentrarem no que vocês vão ouvir. No Salmos 18, a partir do versículo 29. Salmos 18, a partir do versículo 29. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o bronze, para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Amém, queridos? Pai, muito obrigada por esta palavra de coragem nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, que assim como Josafá foi de um canto ao outro, encorajando as pessoas a se voltarem para o Senhor, o Senhor fez a mesma coisa conosco nessa noite. Nos encorajou, nos lembrou quem é o Deus grandioso que nós servimos, quem é aquele que vence as batalhas, que Deus é um Deus perdoador, que é um Deus de recomeço,
recomeço. Eu falho, mas nele eu me arrependo e me reposiciono. O Senhor é o Deus que não coloca em nós espírito de medo. O Senhor coloca no teu povo espírito de ousadia e de poder. Nós tomamos posse, Senhor, das tuas promessas. Nós acreditamos na tua palavra. Nós fundamentamos as nossas vidas na tua verdade. O Senhor é a verdade. Jesus é a nossa verdade. Pai, em nome de Jesus, que a consciência de um povo justo venha sobre nós. Que nós venhamos ter a consciência que nós somos justificados. E mesmo que falhamos, nós podemos entrar no Santo dos Santos e nos arrepender. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada por nos fazer lembrar nessa noite que nós pertencemos a um Deus grande, que não tem exército maior do que o Senhor, que nada e nem ninguém pode te vencer, que o Senhor é aquele que nos chamou pelo nome, é aquele que nos dá a voz de comando. O Senhor conta conosco. Pai, eu profetizo sobre essa casa. Profetizo sobre cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo pela internet, cada um que é membro do Mevan de Passo Fundo. Eu profetizo sobre esta casa, uma casa bíblica, uma igreja bíblica, uma igreja madura, uma igreja comprometida com a sua causa, Jesus. Uma igreja envolvida com as tuas obras, Deus. Uma igreja, Senhor, que a tua luz vai iluminar as boas obras das nossas mãos. E o seu nome será glorificado. É o seu nome que irá aparecer. Deus, nós queremos ser um povo forte no Senhor, porque a força e o poder estão em ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa noite gloriosa diante da tua palavra. Que essa semente não se perca, mas que ela venha germinar e a seu tempo crescer e frutificar. Muito obrigada, Deus, nós te amamos. Nós confiamos em ti. Nós cremos em ti, por isso nós vamos permanecer fortes, Deus. Nós te amamos, Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O teu nome é grande. O teu nome é grande. Todos nós voltemos guardados pelo Senhor de volta para as nossas casas. Que o Senhor não nos dê descanso. Que Ele venha trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nessa noite vocês voltem para casa cheios de esperança. Que o Senhor guarde tudo aquilo que leva o nosso nome. Que o Senhor nos proteja no retorno para as nossas casas. Que o Senhor guarde os líderes, os pastores dessa casa. Que o Senhor nos amadureça. Que o Senhor que nós venhamos estar no conselho de Deus para tudo aquilo que nós formos fazer. Glória a Deus.